seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Em outubro desse ano, foi lançada a Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária. É uma iniciativa da Aliança de Saúde Planetária e da Universidade de São Paulo, em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A declaração é considerada o primeiro documento da comunidade global que descreve as ações necessárias para alcançar o que chama de, abre aspas, a grande transição, uma transformação justa para um mundo que otimize a saúde e o bem-estar de todas as pessoas e do planeta, fecha aspas. O documento publicado online começa com a seguinte frase: nossa saúde depende do nosso meio ambiente. É nesse sentido que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 3 orienta todos os governos, empresas e sociedade civil no sentido de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, por meio da redução de mortes evitáveis, prevenção e tratamento da saúde mental, acesso à saúde sexual e reprodutiva, cobertura universal de saúde, formação de pessoal de saúde e capacidade de alerta precoce de riscos globais de saúde. Não por acaso, parece uma descrição da missão e objetivos do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, tão guerreiro durante essa pandemia. Para falar de saúde planetária e de saúde para todos, eu vou conversar hoje com a Mayara Floss, que é médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, coordenadora e criadora do curso gratuito de ensino à distância de saúde planetária do Telesaúdes, autora das recomendações políticas do jornal Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros. Terei também a Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature World Wild no Brasil, professora e membro do coletivo da Escola Schumacher Brasil, e o Fernando Binardi, que é médico especializado em gerontologia, coordenador do Comitê de Saúde e Natureza do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Muito obrigado a todos pela presença aqui no Capital Natural. Mayara, vamos começar falando sobre o que é ser médica da família e esse tema, o que é planetário. Como é que isso entra nessa conversa? Bem-vinda. Obrigada, Pablo. Uma alegria estar aqui com vocês no Capital Natural. Acho que é super interessante a gente poder trocar, e pensar juntos essas questões de saúde planetária. É como a gente pode pensar o florescimento, da humanidade com a Terra, com o planeta Terra. Então, por muito tempo, desde que a gente se tornou modernos, a gente foi se vindo descolados da natureza, a humanidade. E a gente começa a perceber que a gente é influenciado pela forma que a gente habita o planeta. E hoje a gente sabe que questões de ondas de calor, a mortalidade causada pela poluição do ar, o esgotamento dos ciclos da Terra, dos ciclos geofísicos da Terra, e a necessidade que a gente precisa começar a olhar para a saúde, olhando também para o planeta ou para o ambiente que a gente vive. O maior determinante de saúde não é o código genético, é o código de endereçamento postal, é o nosso CEP, é onde a gente vive. E a nossa casa comum é o planeta Terra, não existe um planeta B. Então é isso que a saúde planetária se propõe. E ser uma médica de família e comunidade, atuando numa comunidade, é o que me mantém também conectada com a Terra e com os pacientes. Fazer essas questões de saúde planetária, pensar numa alimentação mais sustentável, pensar numa forma de se deslocar na cidade mais sustentável e pensar também não só no indivíduo, na comunidade, na necessidade e urgência das políticas públicas que estão relacionadas a isso também. Boa. Rita, te apresentei logo como educadora. O que é ser educadora? O que é ser educadora nesse Brasil? E qual a importância, qual é a responsabilidade, é a palavra que eu estava buscando, que ser uma educadora tem no Brasil? Bom, prazer estar com vocês. Já começando com essa pergunta que me toca profundamente, eu entendo que
o ser humano, quando nasce, já nasce sabendo aprender, né? A gente já aprende naturalmente. E, e ser um educador é ser conscientemente pleno diante daquele que aprende. Todos nós somos educadores, porque o nosso principal jeito de aprender é pela imitação, é pelo exemplo. Então, quando você assume o papel de educador, você está ali principalmente dando o seu exemplo, não só as coisas que você diz. E isso é muito simples de verificar quando a gente pergunta para qualquer pessoa o que você se lembra de quando você estava em tal curso, tal curso, tal curso, você lembra muito mais da figura humana que transpirou aquele conhecimento e os seus gestos e o seu envolvimento, a sua relação com o conhecimento, do que o conhecimento propriamente dito, né? Que isso depois a gente vai sedimentando a partir de outros mecanismos. Então, eu acho que ser educador é um processo contínuo e profundo de autoconhecimento, porque a gente precisa saber cada vez mais de si para expressar mais de si mesmo para os demais, né? Para aqueles que nos olham como educadora. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa conversa, porque o fato da gente separar o conhecimento como algo apenas racional e descolado da experiência, está também relacionado ao fato de nós nos vermos separados da vida, da natureza, desse contexto maior, planetário. A gente aprendeu a se ver separado dessa forma, mas nós não somos separados. No fim, a gente acaba operando da mesma maneira. Nós somos seres vivos, nós estamos vivos, não estamos. Nós somos, temos o funcionamento do nosso corpo vai se adaptando ao ambiente que a gente vai transformando, mas ele é essencialmente selvagem, ele funciona independente das nossas vontades, não é? Ainda bem, não é? A nossa digestão, o nosso metabolismo, o sistema nervoso, ele todo funciona, ele sabe como fazer. Então, eu penso que as relações que nós temos com as pessoas, com os outros seres vivos, são sempre oportunidades de expansão do nosso próprio ser. E na medida em que a gente toma consciência disso, então, a ecofilosofia, as reflexões que vêm de outras experiências, são importantes para nos ajudar a tomar consciência desse ser expandido que nós podemos ser. A ideia é que a gente possa se sentir com tudo, né? Com todos os outros humanos e com todos os outros seres dos quais dependemos absolutamente para sobreviver, para evoluir, para a gente se desenvolver. E eu acho que tudo isso, quando a gente vai por esse caminho, essa expansão, ela é sobretudo uma forma de dar sentido à nossa própria existência, né? Eu acho que isso ela dá sentido, faz com que a gente faça jus à oportunidade de estar vivendo aqui na Terra nesse momento juntos. Essa parte final da sua fala me lembrou a fala da Mayara anterior, falando como o ser humano influencia e é influenciado pelo espaço. Doutor Fernando, o senhor trabalha em pesquisas da ecologia médica em terceira idade. Como é que esse tema, essa parte da conversa da Mayara e da Rita, como é que esse tema encontra a ecologia médica e os estudos sobre a terceira idade? Começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui com essa amiga de tanto tempo, que é a Rita, e com a Mayara, que me toca profundamente, porque eu fui preceptor de residência de medicina de família e comunidade na Unifesp por muitos anos. E lá a gente pôde contribuir com essa especialidade com a atitude acadêmica transdisciplinar, que é uma atitude acadêmica que, sem perder rigor científico, reconhece esses três pilares, né, de que tudo é complexo,
que é um pouco o tema que está sendo abordado aqui hoje, né? Somos seres complexos, mergulhados numa enorme complexidade. Então, é uma ilusão isso de que possa existir algo lá fora chamado natureza e algo aqui que sou eu diferente dessa natureza. Isso é uma ilusão, né? De fato, somos a natureza da qual fazemos parte. Então, o primeiro pilar da transdisciplinaridade é o reconhecimento dessa complexidade, o reconhecimento de que essa complexidade se dá em vários níveis de realidade. Então, estamos aqui nessa dimensão mais física, né? E mergulhados em várias dimensões, né? Dentre elas, uma importante dimensão é a dimensão da vitalidade, que poderia ser compreendida como um fluido que tudo banha, desde daquilo que nos cerca até a intimidade das nossas células, e nos reúne. E, infelizmente, a ciência médica contemporânea e a ciência como um todo, eu diria, nega essa dimensão imaterial da vitalidade, que é o amálgama que tudo reúne. E aí vem o tema que a Mayara estava abordando, né? Que, do ponto de vista, vamos dizer, mais religioso, se fala do momento em que o ser humano se distingue dos arredores comendo o fruto da árvore do conhecimento, supondo que o Éden tinha a árvore do conhecimento e a árvore da vida, que diz respeito à vitalidade, e o quanto esse gesto fez com que Adão e Eva se percebessem nus, se percebessem distintos dos arredores. E nós estamos padecendo disso até hoje. Isso era um mito, né? Descrito na Bíblia, por exemplo. Hoje, né, desde 2012, isso saiu do âmbito da mitologia para o âmbito da ciência, né? Porque se demonstrou, se evidenciou a existência do tijolo do paraíso, que é o bóson de Higgs. E hoje, então, aquilo que está descrito poeticamente em muitos textos sagrados, não só na Bíblia, faz parte do mundo científico como campo de Higgs, né? Que é um campo que contém a maquete da realidade perfeita. E cabe a cada um de nós sermos instrumentos dessa perfeição, né? Por isso que Francisco de Assis falava em sermos instrumentos da vossa paz. E para isso, a gente precisa, como você bem disse, Pablo, sermos responsáveis. A etimologia da palavra responsabilidade vem de resposare, casar de novo. Casar de novo esse masculino e esse feminino dentro de cada um de nós. Então, só é responsável aquele que trabalha no sentido de harmonizar dentro de si o seu impulso masculino de assertividade, de até uma certa agressividade, com o seu impulso feminino de acolhimento, de fecundidade, de envolvimento. Então, nós precisamos ser, ao mesmo tempo, seres que nos envolvemos, acolhemos uns aos outros, e seres de ação, né, que agem a partir desse acolhimento. Achei muito interessante, acho que alguns de vocês devem ter assistido a fala do Dalai Lama, de o que a gente precisa é tirar os véus, né, dessa ilusão de sermos isolados. E isso se dá principalmente pela sabedoria do coração, estou falando do órgão coração e do órgão timo, né? Hoje existem vários trabalhos mostrando como determinadas formas de atuação do nosso cérebro
geram um fenômeno chamado coerência cardíaca, que é um estado passível de ser alcançado pelo ser humano, que o conecta com tudo ao seu redor de maneira compassiva. Então, estamos falando de uma realidade que precisa ser desenvolvida por meio do que a Rita estava falando agora, da educação. E acho muito interessante que estejamos aqui, né, contando com a educadora Rita e com a médica de família Maiara, porque são dois campos, duas áreas da atividade humana que são indispensáveis nesse resgate da unicidade de uma vida harmônica entre seres humanos e tudo aquilo do qual somos parte indissolúvel, né? E sair dessa ilusão de separação. Essa fala do Dalai Lama foi a jovens brasileiros, depois de 10 anos, inclusive, da última fala dele. E ele falou 2 pontos, para mim, me soaram interessantes, que foi o fato de que a educação deve partir do coração. E um outro ponto foi que o mundo tem uma obrigação hoje de cultivar um estado de paz mental, principalmente, quando a gente vai falar de democracia. Porque só assim a gente pode defender o sistema democrático saudável a partir do ponto de paz. Eu quero ouvi-los sobre isso, inclusive, sobre essa ideia de que a educação deve partir do coração. E na área de vocês, Maiara e Fernando, na parte médica, se isso também tem que partir do coração. Doutora Maiara, por favor, primeiro. Muito interessante a pergunta, assim, né? Acho que vai vir conectado com o Fernando e com a Rita e com o que você vem trazendo, Pablo. É interessante a gente olhar hoje um pouco mais com um olhar, e aí eu vou estar balanceada pela Rita e pelo Fernando, assim, da ciência mesmo, de a gente trazer a questão do esgotamento dos ciclos, né, da forma que a gente está vivendo, da forma que a sociedade tem se organizado e que isso tem acontecido, a gente não está conseguindo construir um planeta saudável. Acho que isso é evidente. A gente chama hoje de antropoceno, o ciclo geológico, né? A gente saiu do Holoceno e a gente entrou no antropoceno. A humanidade mudou tanto o planeta que a gente está morando assim num lugar diferente, assim, né? E aí a gente criou um novo ciclo geológico chamado antropoceno. É interessante a gente olhar para isso e pensar na saúde planetária e na educação. Eu, quando comecei a entrar mais no tema, fiz as recomendações políticas do Lancet sobre a questão das mudanças climáticas. Eu acabei estudando muito e mergulhando no tema, né? E aí eu ia conversar com os colegas e me sentia muito isolada. Assim, tinha os parceiros que super conversavam, ia discutir em outros locais e sentia que o tema não era sensível, né? Que acabava entrando muito em questões comuns, sei lá, ambientalista, ou coisas assim que não deixam de ser eu também, mas que eu queria sensibilizar. E a forma que eu encontrei de sensibilizar foi a criação de um curso EAD de saúde planetária, que foi feito em parceria com o Telesaúde RS, está disponível de forma gratuita. E aí a gente conseguiu ampliar o acesso das pessoas ao tema. Hoje, mais de 5.000 estudantes de qualquer área, está aberto para quem quiser fazer, jornalistas, médicas, médicos, qualquer profissional da saúde, qualquer professores, né, do ensino básico, para sensibilizar sobre o tema. E isso ajudou muito, assim, a hoje olhar, né, e conseguir conversar sobre saúde planetária, né, aqui no contexto brasileiro, assim, também. Então, acho que a gente consegue hoje já discutir, conversar mais. Ainda tem muito chão para caminhar, tem muita coisa para nós andar nesse sentido, mas eu acho que a educação é a grande resposta, né, e ressoo muito com a questão da transversalidade do tema. Eu acho que a gente consegue pensar a saúde planetária se a gente pensar também em poesia, se a gente pensar na arte, se a gente pensar na ciência, se a gente pensar na medicina, nisso dentro do consultório, nisso dentro da comunidade, indivíduo, a nível, né, no nível maior. E eu acho que é a forma de a gente olhar
para as pessoas dentro desse sistema da Terra e olhar para a Terra também, né? Afinal, um comprimido, ele tem toda uma pegada de carbono. Onde que ele foi fabricado? Qual foi a indústria? Como que ele chegou até aqui? Quais são os carros que levaram? Isso tudo tem um impacto na Terra. Então, a gente pensar como que a gente está prescrevendo, falando, né, da minha profissão, e como isso está afetando a saúde. Só para finalizar, se a gente pensasse no setor saúde, né, hoje, como um país, ele seria o quarto maior produtor de carbono. A gente está produzindo uma saúde que está nos maltratando. Não sei se fica claro, assim, a pegada de carbono, né, se fôssemos um país, seria o quarto maior produtor de carbono. A forma que estamos produzindo saúde não precisa mudar, né? Prescrição mais racional de medicamentos, a gente pensar em mudanças do estilo de vida, e isso é consonante com a forma que a gente vem vivendo. Então, para a gente parar para pensar nesses dados e olhar, né, sensibilizar os profissionais de saúde, convido para fazer o curso, né, entrar na plataforma do Telesaúde RS, curso EAD de Saúde Planetária, foi traduzido para o inglês, inclusive, pela Planetary Health Alliance, e atualmente a gente forma profissionais do mundo inteiro, né, com um curso feito no Brasil, então acho que é uma conquista muito importante, assim. Quero ouvir mais sobre isso, até inclusive nas nossas próximas conversas. Teremos mais 2 conversas sobre esse tema aqui no Capital Natural, mas eu quero ouvir a Rita agora sobre esse mesmo tema que a doutora Mayara acabou de citar. Muito interessante ouvir a Mayara. Impressionante, nunca tinha pensado nesses termos. Eu trabalho com um tipo de educação, que é a que eu acredito, que é baseada na experiência. Então, eu milito praticamente nessa ideia de que você precisa ter uma experiência. A sua experiência, ela é cheia de conhecimento. Então, o meu processo é de facilitação da transformação dessa experiência no conhecimento pela própria pessoa, por cada indivíduo, por cada aluno. E eu queria trazer um pouco pelo início da sua pergunta sobre a questão do coração, da paz, né? Porque a experiência que eu gosto de oferecer mais diretamente são experiências com outros seres vivos. Então, são sempre experiências. Pode ser com vasinho de planta, pode ser num parque, num jardim ou numa área natural, numa área preservada, numa floresta biodiversa, completa, maravilhosa. Então, faço em todos os lugares. E as abordagens com as quais eu trabalho levam as pessoas a uma diminuição da agitação mental, porque, partindo do pressuposto de que para você entrar em contato profundo com os outros seres mais que humanos, você precisa diminuir a sua agitação, porque eles emergiram na Terra num tempo anterior ao pensamento, a essa atividade mental que nós temos, né? E então, para se conectar com eles, a gente precisa diminuir a agitação e aumentar a capacidade de observação. Então, é um foco na observação fina, que vai desde as formas que a gente consegue ver com clareza, né, até aspectos mais sutis mesmo, como o Fernando estava falando, que emergem de todo ser vivo e que nós podemos entrar em contato. E quando a gente faz isso, a gente participa da vida do outro e o outro participa da nossa vida também. Quer dizer, que se eu estou observando uma planta, um animal, a gente vai desenvolvendo essa conexão. E é a partir dessa experiência e dos sentimentos que emergem dela que a gente vai construindo conhecimento, enfim, aí depois juntando seus conhecimentos existentes, né? E isso leva a uma relação muito poética, assim, muitas vezes as pessoas se expressam de uma maneira surpreendentemente poética, surpreendentemente para elas, porque elas nem reconheciam em si essa potencialidade,
é uma experiência de profundo acalmamento, assim, de paz, eu acho, e de afetividade. Você vai gerando uma relação afetiva, entendendo o afeto, o amor como esse sentimento de conexão mesmo, de indissociabilidade. Mas isso na experiência, no corpo, não é o mental. Então, o que a gente se esforça é para não separar o conhecimento racional do conhecimento que emerge do corpo e da experiência. Então, é dessa maneira que eu vejo a convergência entre tudo que nós estamos falando aqui, né? Eu acho que nós não podemos nos conectar com os outros seres sem estar na presença deles. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta, com o corpo, com as emoções, é também onde a gente vai lidar com as nossas aversões, com os nossos medos, com as nossas dificuldades e com todas as formatações que durante gerações e gerações foram nos sendo transmitidas, né? É um trabalho, é uma limpeza também, é uma limpeza para a gente ir para aquilo que vale a pena, né? Para aquilo que é, sem precisar discutir. Doutor Fernando, eu vou quebrar um protocolo aqui, até por conta do tempo da nossa primeira conversa. Passou muito rápido. Eu vou interromper a nossa conversa agora, por conta do nosso tempo no primeiro programa, mas eu abro o segundo programa querendo ouvir o senhor sobre isso também. E até para deixar você que está em casa também refletindo ao longo da semana, ou você que está acompanhando pelo podcast, ou acompanhando pelas nossas plataformas digitais, pensar um pouco e depois você vai para a segunda parte da nossa conversa. Quero agradecer muito aos nossos convidados de hoje, a Mayara Floss, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, autora das recomendações políticas do Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros, a Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature Worldwide no Brasil, e o Fernando Binardi, médico, especializado em gerontologia, dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. E a você também, muito obrigado pela companhia. Uma boa semana pela frente. Até o próximo Capital Natural.